amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. A partir de hoje, estamos dando início à 4ª temporada do nosso programa. E em todas essas temporadas, nós estamos estudando a Palavra de Deus e você é o nosso convidado para participar desses estudos. Os temas que o Bíblia Fácil vai gravar nessa 4ª temporada são temas conhecidos da Palavra de Deus e nós temos um guia todo especial que nós queremos oferecer a você e sua família para ir de casa, no conforto da sua casa, acompanhar conosco esses estudos. Essa revista, ela pode chegar na sua casa inteiramente grátis. Você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121, dar os seus dados postais para as nossas atendentes, isso em horário comercial, e elas vão mandar essa revista para a sua casa inteiramente grátis. Se você tem acesso à internet, você pode acessar o nosso blog. O nosso endereço na internet é novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai entrar em nosso blog e lá você vai ver essa imagem, a imagem da revista. Você clica nessa imagem, preenche os seus dados e solicita a revista. E nós vamos mandar então para a sua casa esse material. Se você ainda prefere fazer esse curso online, no mesmo blog, novotempo.com/Bíblia Fácil, você tem a opção por fazer esse curso online. E uma surpresa para você, todos aqueles que fizerem esse curso receberão um lindo certificado na conclusão. E você pode também até ganhar um CD de áudio da gravadora Novo Tempo. Então acesse nosso blog e fique bem informado a respeito deste programa. Nós estamos felizes porque estamos recebendo aqui 11 convidados especiais para essa 4ª temporada do Bíblia Fácil. E eu queria aproveitar aí, para você que nos assiste em casa, apresentar esse time para você. Vamos conhecer aqui, começando aqui pelo meu lado esquerdo, a Márcia. A Márcia vem lá de Jacareí. Jacareí é a cidade onde está a Novo Tempo. Márcia, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigado, pastor. Você é de Jacareí, nasceu lá ou mudou-se para lá? Não, eu sou de Maringá, do estado do Paraná. Eu nasci em Maringá e me mudei para Jacareí desde pequenininha. Ah, você é de Maringá? Eu sou. Estive em Maringá semana passada. Olha, um abraço para todos os nossos amigos lá do Maringá, no Paraná. Na semana passada estive com eles lá, foi um programa muito legal. Bom ter você aqui, tá bom, Márcia? Muito obrigada. Seja bem-vinda, viu? Temos aqui um casal muito simpático, que é a Enide. Enide, seja bem-vinda ao programa Bíblia Fácil, tá? Obrigada. É um prazer. Você é de mim. Guararema? Guararema, perto de Jacareí também. Perto de Jacareí também. Sim. Você é paulistana, de São Paulo, Sou de São Paulo, Santo André, e estou há 3 anos morando em Guararema. Eu estive em Guararema algumas vezes, uma cidade muito bonita, né? Muito bonita, é uma cidade pequena, agradável. Todos que vão lá gostam. Gostam, né? Muito Como bem eu cuidada, também né? estou gostando e espero ficar lá. Que bom, viu? Seu esposo é Jair, isso? Jair, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil. Muito obrigado, pastor. Você também nasceu em São Paulo? Nasci no estado de São Paulo, sou de Nova Aliança, interior de São Paulo. Nova Aliança, interior de São Paulo. Perto de São José do Rio E Preto. você conheceu essa joia aonde? Em São Paulo, na capital. Em São Paulo, Foi, na capital, é? Foi. Uma hora você vai contar pra gente como é que foi esse encontro, tá bom? Será um prazer, nossa, isso eu conto sempre. É? 43 anos juntos. Olha que lição, que exemplo para nós. Graças Você a sabe Deus. que a TV Novo Tempo é um canal da família. E aqui nós valorizamos muito a família. E parabéns a um casal como esse, 43 anos juntos. Obrigado. Nós só louvamos a Deus por isso. Muito obrigado, pastor. Bom, vamos conhecer o nosso próximo convidado, Damião. Mas Damião Isso aí. também é de São Paulo, Damião? Na verdade, eu moro em Salto, né? Ah, interior. você mora em Salto, São Paulo. Isso, mas nasci no Ceará, né? Sou de Você Jaguaribara. é cearense, como é que chama a Ceará. cidade lá? Jaguaribara. Jaguaribara. Isso. Deixa eu dar um abraço para todos os amigos cearenses que estão aí sintonizados no programa. Que alegria poder ter a sua audiência, a sua participação. E nessa 4ª temporada você vai ter um representante aqui do Ceará, tá bom? Damião, Isso aí. que vai estar aí representando o Estado e fazendo as perguntas. Você trabalha com o quê, Damião? Eu sou coaching e trabalho com consultoria também. Consultoria também. Isso. Depois vamos aprender nos outros programas o que significa trabalhar com coach, né? Claro. Essa palavra é inglesa, Com não é todo isso? prazer, com todo prazer. Sim. Aqui é um banho de conhecimento esse programa. E ele vai nos ajudar também, porque ele é um treinador, é um coach, né? Nós vamos poder nos especializar em algumas áreas com ele também. Com muito prazer. Seja bem-vindo, Damião. Muito obrigado. Alegria ter você, viu? Toda minha.
Temos uma carioca, Sara? Ou É, você não na é verdade, carioca? Você sou- está vindo do Rio, né? Isso. Eu nasci em Minas Gerais, em Carlos Chagas. Você é mineira? Isso. Então, ó, aperta minha mão aqui. Seja bem-vinda a mais uma conterrânea. Obrigada. Um abraço para os amigos lá de Aimorés. Oi, ó, Aimorés é uma tremenda cidade em Minas Gerais. É uma pequena cidade, mas eu nasci lá, Lajinha do Chalé. Olha, seja bem-vindo, viu? Obrigada, Mineira pastor. sempre é bom, temos mineiros nesse programa. E você, estuda, trabalha? Eu trabalho. Você trabalha com o que hoje? Eu sou saladeira, É? num restaurante da família. Olha, que saladeira. Isso. Você trabalha preparando saladas? Preparando as saladas. Que legal. Vai uma hora mostrar os seus dotes para nós aqui, podemos Vai ser um provar? prazer. É? Então, olha, vamos cobrar, viu? Vamos aproveitar e filmar isso para você ver, para saber se a salada vai ficar boa ou não, tá? Eu até quero partilhar um segredo com você de uma salada que eu sei fazer também. Eu só sei fazer uma salada, tá? Mas eu vou partilhar com você depois. Igor, você está vindo de Minas Gerais. Você é Sim. mineiro? Sou mineiro, nascido em Varginha. Você é de Varginha? Sim. E tem ET mesmo lá? Fala para mim direito essa história. Acho que não. Não, né? Acho que não. Eu já estive em Varginha, uma bela cidade, viu? Muito bonito. E você é casado? Sou casado. Como chama a tua esposa? Andreísa. Andreísa. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Como é que eles chamam? Renzo, 3 aninhos, e Annelise, de 6 aninhos. É? Daqui a pouquinho você vai estar com saudade deles, Já né? tô, já Já tô. tá com saudade? Com certeza. Que legal, seja bem-vindo. E você, Igor, Obrigado. faz o que da vida? Eu sou cirurgião dentista. Você é dentista? Sim. Olha, na última temporada tivemos um casal de dentista lá representando a classe. E a minha esposa também é dentista, viu? Legal. Ela tem cuidado muito bem de mim, tá? Um abraço aos nossos amigos cirurgiões dentistas que fazem um trabalho tão maravilhoso, nos ajudando sempre a sorrir e sorrir com alegria, né? Vamos conhecer nossa próxima convidada, a Aline, que vem lá do Rio Grande do Sul. Isso. Tchê! Tchê. É isso? Bom, ela é casada com Anderson. Aline, você é gaúcha? Sim. De que cidade? Eu nasci em Porto Alegre, mas com acho que 3 anos eu fui para Viamão, que é a cidade Viamão. que estou até agora. Até hoje Até mora lá. hoje. Que bom! E você conheceu esse rapaz aonde? Lá mesmo? Lá em Viamão, na escola, com 16 anos. Olha, Papa Anjo você, rapaz. Na verdade, não. Não? Não, eu sou mais novo que ela. Então, Papa Anjo na história foi ela, então, né? Fui eu. O Anderson, você trabalha com o que, Anderson? Eu trabalho na parte de assistência na arquitetura. Arquitetura. Sim. Que legal, viu? E você é gaúcho e em que cidade você nasceu? Ela nasceu em Porto Alegre. É, Porto Alegre. eu nasci em Viamão, Viamão, onde ela foi morar, né? sim. Nasci um ano, depois fui para Porto Alegre, capital, 2 anos e voltei para Viamão até hoje. E vocês têm filhos? Não temos. Então, Ainda não. Ainda não. Ainda Gostei do não. ainda não, viu? Estamos planejando, né? Está no projeto. Está no Estamos. projeto. Que legal. Sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. Obrigada, Muito professor. bom ouvir. Vocês vão representar aqui os gaúchos no nosso aí. programa. Um abraço aos amigos do Rio Grande do Sul. Um estado que nós temos um carinho muito grande também, viu? Nossa próxima convidada do Bíblia Fácil é a Patrícia, Isso. vinda lá de Mossoró, Isso, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso, de Eu não me longe. lembro se nós já tivemos aqui no Bíblia Fácil alguém no Rio Grande do Norte. Eu acho que não. Acho que você Nas é a temporadas primeira. que eu assisti, eu não vi. É? É, um Mas orgulho seja- para mim, uma dádiva estar aqui representando o Rio Grande do Norte. Um estado maravilhoso, não? Maravilhoso, maravilhoso. Você nasceu mesmo lá no Rio Grande do Norte? Nasci na cidade de Mossoró. Em Mossoró mesmo, e está lá Isso. até hoje. Até Você hoje. é casada, Sou certo? casada. Como chama o esposo? Hipólito. Hipólito. Isso. Manda um beijo para ele então aí. Ó. Aproveita aqui, né? Amor, um beijo. Ele deve estar assistindo você lá, né? É sim. Patrícia, seja bem-vinda, viu? Obrigada. E um abraço a todos os nossos amigos do Rio Grande do Norte. Eu não tive o prazer de conhecer esse estado ainda, mas pretendo em breve lá conhecer. E Com conhecer, certeza. quem sabe, Mossoró, né? Maravilhoso. Viu? Uma amiga que nós estamos recebendo agora também, Sheila. Sheila, você vem de Fortaleza, né? Então, eu sou a segunda representante do Ceará, no caso, né, Damião? Ah, você é a segunda representante. Não, mas aí quando eu vi lá, ele é de... O Damião, Ele só nasceu e veio embora. você Não, é fiel. eu sou a única cearense. Não, mas assim, eu nasci aqui e fui embora pra lá. Né? Eu nasci em São Paulo e fui embora pra lá. Ele nasceu lá e veio embora pra cá. Então, eu sou representante do Ceará e ele é lá de Salto. Entendi. Deixa ele lá. Você mora em Fortaleza. Moro em Fortaleza. Como chama teu esposo? Paulo. Paulo.
Vocês têm filhos? 2. Como eles chamam? A Fárida tem 17 anos e o Paulo Henrique, que tem 14. Nossa, já são adolescentes, já tem uma moça em casa e um rapaz. Exatamente. Que bom, Sheila. Você trabalha com o que lá, Sheila? Nós temos uma vidraçaria. Vidraçaria. Como chama a vidraçaria? Vidraçaria Canaã. Canaã, olha aí. Vamos fazer o marketing logo para essa vidraçaria, né? Que Deus abençoe você. Sheila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso programa, tá? Obrigada. Um abraço aos nossos amigos lá do Ceará, mais uma vez, de Fortaleza. Nosso próximo convidado é o Neri. Neri eu já conheci há alguns dias aí, se tornou um grande amigo nosso, é de São José dos Campos. Neri, você trabalha com o que, Neri? Trabalho na Petrobras, né, embarcado em plataforma de petróleo. Em plataformas. Trabalho na plataforma de PMLZ1, né, fica mais ou menos na reta do Guarujá, ali, 200 quilômetros para dentro d'água. 200 quilômetros da costa? Ok, tem que ir de helicóptero para lá, né? De para helicóptero. trabalhar. E você parece ter uma escala, passa dias lá na plataforma e dias no continente, é isso? Isso, são 14 dias embarcados e 21 dias em terra. Né? Neri, que legal, viu? Vocês estão explorando o que lá nessa plataforma? Gás. É gás. É uma plataforma essencialmente de gás, a gente produz um pouco de condensado, né? Né, que é a fração leve do hidrocarboneto, mas a produção maior lá é de gás. Nós estamos entendendo tudo, viu, Neri? Pode falar. Essa a questão do... Aqui nós vamos aprender tanta coisa, né? Esse programa é um banho de cultura. E vamos ter um momento que nós vamos pedir os convidados para falar um pouquinho mais para a gente, para nós entendermos, né? Que eles começam a falar essa linguagem desse povo técnico, a gente fica perdidinho, né? Mas daqui a pouquinho vamos compreender mais, tá? Será um prazer. Também sou gaúcho, tá? Você é gaúcho, está em São Paulo emprestado, mas você é gaúcho. Isso. Então os gaúchos são a maioria nessa temporada, né? Nós temos 3 gaúchos. Ok. Pois bem, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o primeiro programa dessa nova temporada e nós já iremos começar com um tema empolgadíssimo, que é o tema da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós já demos para vocês aqui uma Bíblia, cada um está com uma. Alguns estão usando a própria Bíblia que trouxeram, né? De fato, o nosso programa é um programa que estuda a Bíblia. A minha Bíblia já está aqui. E eu queria convidar você que está em casa, nos assistindo, toma também a sua Bíblia, pega lá a Bíblia, venha participar conosco desse programa que é um programa que estuda a Palavra de Deus de uma forma simples e prática, onde todos podem conhecer e aprender mais. E o primeiro estudo que nós iremos fazer trata justamente desse livro maravilhoso que Deus deixou para mim e para você. Então você é nosso convidado a todas as semanas tomar a sua Bíblia, sentar confortavelmente diante da sua TV ou na internet e participar do estudo da Palavra de Deus. Porque esse livro fechado, ele é um livro qualquer. Mais aberto, é a boca de Deus a nos falar e tem um poder sobrenatural. Poder de transformar vidas. Mas antes de nós começarmos o estudo, nós temos um hábito aqui no programa. A gente nunca começa o estudo sem antes orar. Sabe por quê? Porque nós cremos de que o mesmo Deus que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, Ele estará conosco agora. Estará com você em casa. Por quê? Porque Ele falou assim, todas as vezes que nós nos reunirmos para estudarmos a Sua Palavra, Ele vai estar conosco. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nosso coração, para compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu vou convidar vocês aqui no nosso estúdio e você em casa para participar dessa oração. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, a nossa primeira palavra é de gratidão, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nós estamos tendo, a partir de agora, a oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra em condições tão favoráveis e nós louvamos o Teu nome por isso. Agora, quando estamos com o Teu livro sagrado em nossas mãos, iremos abri-lo para estudar mais uma vez. Queremos convidar o divino professor Espírito Santo para estar conosco e nos ajudar na compreensão do mesmo. Permanece ao nosso lado, ilumina nossa mente e abençoe a cada um que aqui está agora no Cevisa, participando desse estudo, e os amigos que estão em casa sintonizados, para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida,
Em nome de Cristo oramos. Amém. Pois bem, estamos prontos para o nosso primeiro estudo. E como vocês já ouviram, nós iremos estudar sobre a Palavra de Deus. E o primeiro texto que eu queria ler com vocês é um texto que aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 14. Para vocês que nos acompanham aqui no estúdio, na página 16 do Novo Testamento. Você que está em casa, eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas eu vou sempre dar a paginação da Bíblia que usamos aqui no programa, que é uma versão chamada Almeida, Revista e Atualizada. ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Você pega a sua Bíblia, talvez a página não confira, mas o texto é o mesmo, com pequenas variações de sinônimos. E o primeiro texto que nós iremos ler é Mateus capítulo 15, verso 14. Eu leio assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, cairão ambos aonde? No barranco. Eu encontrei essa ilustração e eu achei ela muito interessante. Uma pessoa vendada tentando conduzir outras duas que também estão vendadas. E o que há diante delas? Um abismo, um precipício. Quando eu vi essa imagem ela traz a mesma ideia do que Cristo falou nesse texto, em Mateus 15, 14. Ele fez aqui uma crítica aos líderes religiosos dos seus dias. Ele disse assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O que Jesus queria dizer com esse texto? Queria dizer que nós não podemos confiar em tudo o que nós ouvimos em termos de religião. E o programa Bíblia Fácil, a TV Novo Tempo, tem um compromisso muito sério com a Bíblia. E vocês vão perceber que nessas gravações, nesses programas, nesses estudos, nós iremos ler somente a Bíblia. E vamos deixar que a Bíblia nos ensine o que Deus espera de nós. Eu quero que você não apenas ouça, mas que você entenda, que você tire suas dúvidas, que você averigue se de fato as coisas são assim. Porque se nós não tivermos essa postura em matéria de religião, nós poderemos estar sendo conduzidos por guias cegos. E nosso destino pode ser a tragédia. Então nós temos que estar atentos, ávidos, e ao estudarmos a Bíblia, vermos de fato se é a Bíblia que está dizendo, ou se é um professor, um pastor, um apóstolo, um missionário, um bispo. Quem é que está dizendo? É o homem? É a mulher? Ou é a palavra de Deus? Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Um outro detalhe. A Bíblia em Atos 17, 11, e vá na sua Bíblia para frente um pouquinho. Algumas páginas para frente, no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, na página 113, página 113 do Novo Testamento, Atos 17, verso 11, nós temos aqui um exemplo de um povo no tempo do apóstolo Paulo que agia dessa maneira. Eles não estavam conformados com tudo que ouviam. Eles queriam de fato saber se o que estavam ouvindo era verdade. Então vamos ler juntos Atos 17, verso 11? Assim diz a palavra de Deus: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram o quê? Assim. Qual era a frequência que eles estudavam a Bíblia? Todos os dias. Todos os dias eles estavam estudando a Bíblia. Para quê? Para saber se de fato aquilo que os apóstolos estavam ensinando era assim. Se o que eles estavam pregando estava de acordo com a Escritura. E se nós estamos falando de um texto do Novo Testamento, Atos, um livro que foi escrito pelo Dr. Lucas, que também escreveu um evangelho que leva o seu nome,
Lucas é o autor do Evangelho e do livro de Atos. E Lucas fala dos bereanos. E se os bereanos estavam examinando todos os dias a Bíblia, no tempo do apóstolo Paulo, do Dr. Lucas, não havia ainda o Novo Testamento. Eles estavam examinando, era o Antigo Testamento, porque a Bíblia dos dias de Cristo só era o Antigo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito mais de 30 anos depois da morte de Cristo. Então, no tempo de Cristo e dos apóstolos, não há Novo Testamento, há só o Antigo Testamento. E depois, de décadas depois da morte de Cristo, os apóstolos começaram a escrever o que nós chamamos de Novo Testamento. Pois bem, a Bíblia é um livro extraordinário e nós vamos aprender algo interessante sobre ela hoje. De onde ela vem? Originalmente, em que língua foi escrita? Quem escreveu? E o mais importante, qual é a função desse livro para nós que vivemos no século 21? Esse livro tem uma função específica? Para que ele serve? Essas perguntas serão respondidas no nosso próximo bloco. Nós iremos para um breve intervalo e já voltaremos com Bíblia Fácil. Olá, amigos do Bíblia Fácil da Novo Tempo, estamos de volta com o primeiro programa da 4ª temporada, hoje estudando sobre a Bíblia. Se você quiser participar desses estudos, é muito simples. Peça essa revista, ela é enviada para a sua casa pelos correios inteiramente grátis e você pode acompanhar os temas que nós gravamos aqui no Bíblia Fácil. A lição de hoje é a primeira lição, então está em tempo de você pedir, receber na sua casa e participar desses estudos que são maravilhosos. Como você pede? Você pode acessar o nosso blog na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, preencher o seu cadastro e solicitar, ou então você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Peça a sua revista, receba em casa e participe desse programa que é um momento de estudar a Palavra de Deus. Vimos no primeiro bloco do nosso programa que a Bíblia é um livro maravilhoso, o livro de Deus. E agora nós vamos aprender mais sobre ela. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre esse livro é que esse livro originalmente foi escrito em línguas que nós chamamos hoje algumas de línguas mortas. O Antigo Testamento que você tem aí, ele foi escrito na sua maioria em hebraico e algumas porções pequenas, principalmente do livro do profeta Daniel, foram escritas em aramaico. Hebraico e aramaico são línguas primas, como por exemplo o português e o espanhol. Então todo o Antigo Testamento foi produzido em hebraico e aramaico. Para você ter uma ideia dessa língua, dê uma olhadinha aqui na nossa tela. Essa primeira linha que você vê aqui é uma escritura hebraica. E aqui está registrado Gênesis 1, verso 1. Diferente do português, o hebraico deve ser lido da direita para a esquerda. E esses pequenos pontinhos ou sinais, que nós chamamos de tisserê, de hirik katon, vav, são pequenas expressões que equivalem às vogais do nosso alfabeto. Aqui nessa primeira linha está escrito Bereshit bara Elohim etz hashamayim vet aratz. Ou seja, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, em Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus. Interessante que você, quando vai para o original hebraico, você percebe que Elohim está no plural. Então, Gênesis 1, verso 1 deveria ser, no princípio criou deuses, os céus e a terra. E por que estaria correto? Porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo participando da criação. Bom, mas esse é um tema que nós veremos na próxima semana, quando estudarmos mais sobre Deus. Já todo o Novo Testamento foi escrito em grego, no chamado grego koiné. Aqui está um exemplo da língua grega. O grego, ele deve ser lido da esquerda para a direita, como o português,
e é uma língua interessantíssima. Aqui nós temos o texto, por exemplo, de João 1, verso 1, que diz em arque, em hologos, kai em hologos, em prostuteu, ou seja, prostuteon, ou seja, em arque, no princípio, hologos. No princípio era a palavra ou o verbo. Em arque, você lembra de arqueologia? Logos pode ser estudo e arque, princípio. O estudo dos princípios, né? Isso é arqueologia. Então aqui está, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Assim toda a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E foi traduzida para as várias línguas e graças ao nosso bom Deus, temos uma tradução para o português. Várias, né? Traduções para o português que nos coloca mais perto da palavra de Deus. E nós podemos ler a Bíblia hoje numa língua que nós entendemos. Quando originalmente foi escrito esse livro, não existia ainda a possibilidade da escritura em papel, como nós conhecemos hoje. Nem temos uma Bíblia digital, né? Alguém estava aqui com um tablet, né? Aqui está um tablet. Nós não tínhamos a Bíblia em digital também. O que se usava quando a Bíblia foi produzida? Usava-se primeiro um pergaminho. O que era um pergaminho? Pergaminho é um couro de animal raspado. Tirava-se o couro do animal, raspava-se esse couro e escrevia nesse couro. Ele era enrolado, às vezes em madeiras ou às vezes guardado em vasos de cerâmica, vasos de barro, para ser preservado. Um outro material também é o que nós chamamos de papiro. Aqui eu tenho uma foto de um papiro, que é uma planta, e dessa planta se faz um tipo de material onde pode ser escrito com tinta. Então a Bíblia originalmente foi escrita em pergaminho e papiro. Uma pergunta, por favor, Damião. Bom, pastor, sem querer me adiantar, mas uma pergunta que a gente sempre tem é como que a gente pode ou encontrar na Bíblia a garantia de que, como ela foi escrita há tanto tempo, os textos realmente que a gente consegue pegar hoje nas traduções modernas são realmente os textos, ou pelo menos o conteúdo seja o texto de que as pessoas que escreveram naquele tempo queriam dizer para a gente. Como que eu posso ter uma garantia disso? Obviamente, mesmo acreditando na Bíblia, tudo, mas como que a gente... Existe alguma passagem na Bíblia? Como que a gente pode ter essa garantia? Entendi. A sua dúvida é muito boa, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos telespectadores em casa. Será que a Bíblia que eu tenho hoje, de fato, é aquela Bíblia que Paulo escreveu, que Moisés escreveu? Será que mudaram alguma coisa? Bom, como nós podemos responder a isso? Eu já falei um pouquinho para vocês hoje sobre a arqueologia, né? A ciência que estuda os princípios. A arqueologia tem descoberto ao longo dos séculos vários manuscritos. De fato, nós temos grandes autores do tempo da Grécia, antes de Cristo, e algumas obras desses autores foram preservadas também em materiais como papiros e pergaminhos. Agora, um detalhe que nos ajuda muito, Damião, é o seguinte: a Bíblia é o livro que mais documentos existem sobre ela. Nós não temos o original. O original nós chamamos de autógrafo. Você já ouviu essa expressão? Alguém pedindo a uma pessoa famosa, me dá aí o seu autógrafo? O que significa autógrafo? É alguém escrever com a sua própria grafia, letra. Nós não temos mais os autógrafos. Por exemplo, aquilo que Moisés escreveu, no pergaminho que ele escreveu, nós não temos mais. De nenhum livro da Bíblia existe mais autógrafo, o original. O que nós temos hoje? Cópias de cópias de cópias. Agora, nesse tempo da Bíblia, quando não havia ainda a imprensa, que só foi inventada no século XVI, havia uma profissão. Nos tempos bíblicos, uma profissão era transcrever textos. E essa profissão é chamada de copistas. Então, quem eram os copistas? Eram pessoas pagas para transcrever textos que haviam sido escritos. Então, esses copistas foram responsáveis
pela preservação do texto original. Então alguém copiou Moisés, e alguém copiou esse copista, e alguém copiou o outro copista, e aí cópias de cópias de cópias foram sendo feitas. Agora, como que nós sabemos que a cópia que nós temos em mãos, que vai dar origem às versões modernas, é fiel ao que Moisés escreveu? A prova diz que quando você junta os manuscritos que a arqueologia descobriu, você tem manuscritos de vários séculos e eles não têm divergência entre si, a não ser pequenas divergências de sinônimos. Então você percebe que um manuscrito datado, por exemplo, no 3º século antes de Cristo, ele vai ser igual ao manuscrito do 2º século depois de Cristo. Você percebe que nos manuscritos há uma uniformidade. E nós temos mais de 1.500 manuscritos da Bíblia, espalhados em diferentes museus do mundo. Então, dos documentos antigos, a Bíblia é o que mais nós temos de informação. E quando você compara esses manuscritos, você percebe que, de fato, eles estão fiéis aos manuscritos mais velhos, que se remonta ao texto original. Então, essa é a ajuda que nós temos da arqueologia para crer de que esse livro não passou por alteração. Ok? Temos outra pergunta aqui, minha jovem? Pastor, quando que a Bíblia ficou assim, como nós conhecemos hoje, com todos esses documentos juntinhos? Ok, nós temos que voltar então para o século XVI. Por volta do ano 1550, um homem chamado Gutenberg foi quem inventou a imprensa. Sabe que eu estive na Alemanha alguns anos atrás e na cidade de Wittenberg, na Alemanha, existe uma réplica dessa imprensa que ele inventou. Na realidade, era uma máquina que prensava tipos. Então, Gutenberg, quando inventou a imprensa, né, de livros, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Então, a partir dele é que nós começamos a ter facilidades em termos a Bíblia da forma como temos hoje. Antes da invenção da imprensa, no século XVI, o que nós tínhamos eram pergaminhos e manuscritos conservados nos mosteiros e museus espalhados pelo mundo inteiro. Sim, meu jovem. Pastor, o que a gente pode fazer para saber a respeito de determinadas religiões que alteram o texto bíblico? Dentro do próprio cristianismo, a gente vê que existem determinadas religiões que acrescentam um livro, ou tiram ou acrescentam alguma coisa. O que a gente pode fazer para ter certeza de qual é o texto verdadeiro? Muito boa a sua pergunta. E eu queria fazer menção a duas coisas então. Primeiro, livros que são acrescidos ao que nós chamamos de cânon. Cânon é a expressão usada para os 66 livros da Bíblia. E um outro problema que você mencionou muito bem é uma questão de versão. Pessoas que preparam uma versão que não são fiéis aos manuscritos que nós temos, aos pergaminhos e papiros que estão aí nos museus do mundo inteiro. Nós temos principalmente 7 livros que às vezes são colocados junto com a Bíblia. Eles são Macabeus, Judite, Eclesiástico, Tobias. Nós chamamos esses 7 livros de apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. E por que a Sociedade Bíblica Mundial não permitiu que esses 7 livros fossem acrescidos nos outros 66? Porque existem vários motivos para nós crermos de que esses 7 livros não são de inspiração divina. Todos eles foram produzidos no período intertestamentário. Quando falamos em período intertestamentário, nós estamos falando naquele espaço de tempo entre a produção do Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós estamos falando de mais ou menos 400 anos. Então, os 7 livros apócrifos, eles foram escritos antes de Cristo. Mas por que não entraram no cânon? Primeiro, porque o próprio autor nunca disse ou solicitou ter inspiração divina para o que produziu. Segundo, esses livros, eles combatem, eles se chocam com os outros livros da Bíblia. Eles ensinam coisas que a Bíblia, no geral, não ensina.
E os 66 livros, eles não se chocam. Eles falam a mesma linguagem. Terceiro, os sábios, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que ajudaram a definir quais seriam os 66 livros da Bíblia, nas suas primeiras listas, eles não colocaram esses livros. E nem a igreja cristã colocou. Depois de muitos séculos da morte de Cristo, é que houve uma tentativa de se pegar esses 7 livros e colocá-los no cânon. Mas essa tentativa não teve fundamento. E é por isso que a Sociedade Bíblica Mundial aceita a Bíblia apenas com 66 livros. Agora você tem um outro problema, que são versões que são preparadas e que não são fiéis ao texto original. Agora, como que eu posso fazer diferença dessa versão para outra? Eu tenho que comparar as versões para saber qual delas está falando totalmente diferente das outras. Aí eu percebo que, de fato, é uma versão tendenciosa. Ok? Sheila? Pastor, no que eles falaram aí, um dia eu estava numa livraria e eu não entendia, nunca entendi a questão judeus, né? Uhum. E aí eu, olhando lá, eu achei um livro interessante chamado Torá, né? Torá. Aí eu comecei a olhar e aí eu falo, parou em Deuteronômio. Cadê o resto da Bíblia? Eu não achei o resto da Bíblia, só vai até Deuteronômio, né? Uhum. Então, assim, a gente pode ver, que agora eu fiquei na dúvida. Judeus é cristão também? Ah, entendi. Boa sua pergunta. Porque o Torá, eu vi que tem coisas que tem nessa Bíblia, mas não tem o resto. Exatamente. Bom, os judeus, eles recebem esse nome por causa de uma das 12 tribos, que se chamava Judá. Você lembra que Jacó teve 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos de Jacó passaram a ser as 12 tribos de Israel. E uma delas era Judá. E então, 10 tribos foram destruídas no ano 722 a.C., no cativeiro assírio, e só sobraram 2 tribos, que também foram levadas cativas em 605 a.C. por Nabucodonosor. Mas elas voltaram do cativeiro, e entre elas estava a tribo de Judá. Então o povo de Deus, a partir desse momento, do 6º século, passou a chamar-se judeus. Em vez de Israel, israelitas, judeus. Em vez de 12 tribos de Israel, agora os judeus, por causa da tribo remanescente, que era Judá. Os judeus eram o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, depois os judeus. E eles tinham todo o Antigo Testamento, mas eles davam um valor especial à Torá. O que é a Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são os primeiros 5 livros da Bíblia e se chamam também Torá. Os judeus chamam de Torá. E a expressão Torá quer dizer lei. Então, eles chamavam os primeiros livros da Bíblia de lei, porque eles continham também a lei dos 10 mandamentos. Agora, qual é a diferença de judeu para cristão? Isso aconteceu antes de Cristo. Quando Cristo vem, ele funda a igreja cristã. E muitos judeus se converteram ao cristianismo. Então, nem todo judeu é cristão. E os cristãos, eles podem ser judeus se vierem de uma descendência judaica. Ok? Jair, tem uma pergunta? Qual a diferença entre judeu, judeu ortodoxo, judeu messiânico? Ok. O judeu ortodoxo é aquele que está mais voltado para as tradições do judaísmo. E dentro do judaísmo há várias tradições. Tradições bíblicas e extra-bíblicas. Por exemplo, os judeus preservaram as festas desde o tempo de Moisés. E uma bem comum que a gente até realiza e celebra no Ocidente é a Páscoa. A gente não para um feriado numa sexta-feira santa para celebrar a Páscoa, é uma festa judaica. Então o judeu ortodoxo é o mais preso a esses ritos e cerimônias. O judeu messiânico é aquele que tem uma expectativa messiânica, que crê no Jesus como sendo o Messias. Ok? Pastor, porque muitas denominações religiosas não levam a sério o Velho Testamento? Não seguem, acham que não vale, porque eu já fui questionada várias vezes, entendeu? Em tentar mostrar, tentar falar
E não, isso não tem nada a ver, é o Velho Testamento, não existe mais. Eu queria entender por que muitas denominações eles não querem creem no Velho Testamento. Não creem. Vamos ler um texto juntos aqui? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, está na página 176 do Novo Testamento. Página 176 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também, leia junto conosco, porque essa pergunta é interessante. Qual testamento tem validade? Eu devo aceitar o velho, o novo, ambos, nenhum deles? A resposta está em 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo escreveu assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? O ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O verso começa como? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É claro que esse todo aqui não se refere ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo produzido. Porque quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele está escrevendo um livro que futuramente fará parte do Novo Testamento. Mas na visão de Paulo, toda a Escritura é o quê? É todo o Antigo Testamento, porque era o que havia na época. É a Bíblia deles. Isso quer dizer que o Antigo Testamento tem tanta validade quanto o Novo Testamento. Deixa eu chamar uma atenção a vocês para um detalhe em especial. Aqui temos uma pintura, alguém pintou João na ilha de Patmos. Por que João, o autor do livro de Apocalipse e também do Evangelho, estava na ilha de Patmos? Ele vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João foi parar na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus, da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas que pregam e acreditam nas coisas como estão nesse livro, elas passarão por problemas e dificuldades. Sempre foi assim na história. Eu tive a oportunidade de visitar há alguns anos o Coliseu Romano, o maior anfiteatro do mundo. Quando foi construído, ele podia receber cerca de 70 mil pessoas. Quando foi inaugurado, morreram na inauguração 10 mil animais selvagens. E sabe mais o quê? 5 mil cristãos. Nos meses que foram celebrados a inauguração do Coliseu Romano, 5 mil cristãos foram mortos. Por quê? Por amor a quê? A esse livro. A história continuou, mas não mudou. Na Idade Média, quando a igreja dominante, a igreja de Roma, tirou a palavra de Deus das pessoas, houve sinceros filhos e filhas de Deus que quiseram manter a Bíblia. Entre estes estavam os valdenses. Os valdenses habitavam ao norte da Itália e sul da França. E esses valdenses foram os primeiros povos da Europa a ter a Bíblia traduzida para a sua linguagem. Centenas de anos antes que Gutenberg inventasse a imprensa, os valdenses já tinham a Bíblia na sua língua, mas foram perseguidos e mortos por causa disso. Eu visitei, na divisa da Itália com a França, esta gruta, esta caverna. Nessa pequena entrada, os valdenses entravam para, escondidos, cultuarem a Deus. E aqui nessa caverna morreram quase 200 valdenses queimados. Por quê? Por amor à palavra de Deus. Hoje a história não é diferente. E eu quero terminar o programa de hoje com uma pergunta para vocês. Qual é o preço que estamos nós dispostos a pagar por amor à Bíblia?
por amor à verdade. Qual é o preço? Vocês estão vendo essa Bíblia? Ela não é minha. Ela pertenceu a uma jovem. Eu estive há poucas semanas no estado do Paraná. E é de lá que vem essa história. Há 4 anos atrás, alguém que é apaixonado pela Bíblia como nós somos, decidiu estudar mais esse livro, contra a vontade do esposo. O esposo não queria que ela tivesse contato com esse livro, mas ela insistiu no seu propósito e continuou estudando a Bíblia. Um dia ela estava em casa, lendo esta Bíblia. O esposo, alterado por uso de drogas, lançou mão de um instrumento cortante e desferiu um golpe fatal em sua cabeça. Ela teve morte na hora. Morreu. E nós sabemos exatamente que texto essa jovem estava lendo. E sabe por que nós sabemos que texto ela estava lendo? Porque na Bíblia ficou o sangue dela. Perdeu sua vida por amor a esse livro. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós também amamos esse livro. Nós vamos gastar tempo estudando esse livro, porque ele fechado é um livro comum, mas aberto é o livro que tem poder de mudar o meu e o seu coração. Mudar em nossa vida tudo que precisa ser mudado. Porque esse livro nos aponta um céu que está chegando. E você que nos assiste em casa, tenha certeza disso. Histórias como esta vão se repetir em nossos dias. Porque o diabo não está satisfeito com as pessoas que estudam a Bíblia. Ele não está satisfeito que as verdades desse livro sejam exaltadas e que ele seja desmascarado. Mas nós temos um compromisso com a verdade. E aqui a verdade de Deus será exaltada. E eu queria te perguntar agora, está você disposto a tomar uma decisão agora de estudar esse livro com toda a sinceridade do seu coração, de se preparar para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós ouviremos agora uma mensagem musical. Sei que tens relutado em aceitar, justificado teu andar, dando desculpas pra não vir do teu ser. A expressão frequente é: talvez depois ou amanhã eu irei. Mas o tempo não espera e o tempo nunca para. E se esperares demais, o tempo há de acabar. O amanhã talvez não chegará, assim como para muitos não chegou. No tempo de buscar, eis agora o dia da
e sabe da tua luta e tua dor, e quantas lágrimas choraste a sós. E hoje te faz um pedido: não te aflijas, meu querido. Oh, vem a mim, eu quero dar-te a salvação. Amanhã talvez não chegará, assim como para muitos não chegou. Eis o oportuno tempo de buscar. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Eu queria terminar nosso primeiro programa de hoje com essa Bíblia. Numa homenagem a todos aqueles que ao longo dos séculos da história humana derramaram seu sangue para que essa verdade fosse mantida e chegasse até nós. Você que nos acompanha em casa, faça planos de todas as semanas estarmos juntos aqui estudando esse livro. Pegue a sua Bíblia e faça a partir de hoje um voto a Deus de que você vai gastar tempo lendo essas verdades. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuarmos nosso aprendizado. Pai Santo, eu tenho em minhas mãos essa Bíblia que um dia pertenceu a esta jovem, que teve sua vida ceifada brutalmente no momento em que a estudava. Essa história não é única, porque ao longo dos séculos, quantas pessoas morreram para que esse livro fosse preservado. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque estamos aqui em condições tão favoráveis para estudarmos a Tua vontade. Abra nossa mente e nosso coração, para que a partir de hoje nós possamos ser sensíveis à Tua voz. E todas as vezes que esse livro falar conosco, que o nosso coração esteja disposto a Te receber. Abençoe a esses convidados que estão conosco aqui no Cevisa e os amigos que nos assistem pela Novo Tempo. Que o Teu Espírito Santo esteja perto de cada um de nós e faz-nos conhecer a Tua vontade e dá-nos poder para praticá-la. Te oramos no nome e por amor de Teu Filho amado Jesus. Amém.